Olá, bem-vindos à nossa palestra sobre neurobiologia do comportamento alimentar. Meu nome é Alessandra Job, eu vou contar um pouquinho, me apresentar, contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Eu sou nutricionista clínica com abordagem comportamental, sou certificada em nutrição comportamental, sou mestre em neurociências pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. No mestrado de neurociências eu estudei neurobiologia do comportamento alimentar, mais especificamente as alterações neurobiológicas do transtorno da compulsão alimentar. Sou especialista em nutrição clínica, sou especialista em transtornos alimentares pelo Ambulim, no Hospital das Clínicas da USP. Sou palestrante e professora na área de pós-graduação, né, em obesidade, neurociências, comportamento alimentar e transtornos alimentares. Também sou membro da Associação Brasileira de Obesidade e Síndrome Metabólica, ABESO. E aí, por que falar sobre neurociência do comportamento alimentar? Nós estamos vivendo numa época, né, onde a população está se tornando obesa, a obesidade está crescendo cada vez mais. Né? E por quê? Porque é tão difícil definir como se processa esse comportamento da decisão entre eu vou comer, eu vou decidir não comer, ou se eu for comer, em qual momento eu vou parar de comer, que seria então a saciedade, né? Os processos de fome e saciedade. Então, esses processos é o que define a quantidade, o que se come, como se come, o quanto se come, e isso tudo se processa no cérebro. Por isso é tão importante, enquanto nutricionistas ou outros profissionais da área da saúde, a gente entender um pouquinho dessa neurociência do comportamento alimentar. E aí, então, né, o que é a fome, de fato? O dicionário traz para a gente que a fome é um desejo, uma necessidade urgente de um alimento, uma sensação causada pela necessidade de comer, grande apetite, apetência. E de onde vem essa necessidade de comer? Como surge? Né? Como o nosso corpo faz para regular essa percepção de fome? E aí, a fome, né, como uma necessidade, ela é uma motivação para um comportamento. Comportamento motivado, um motivo para a ação, um motivo para este comportamento de ir e buscar o alimento. Então, a fome, nós podemos dizer que ela é motivada por fatores homeostáticos. Que são fatores homeostáticos, né? São os fatores de regulação da nossa homeostasia energética. Né? O corpo ele busca sempre manter em equilíbrio o nosso organismo numa faixa que ele está regulado, que é o ideal. Então existe também uma regulação energética. Nós estamos aqui parados nesse momento e o nosso corpo ele está ali mapeando quanto de glicose, quanto de energia nós temos na nossa corrente sanguínea e ele vai dizer se está glicêmico, né, com baixa disponibilidade energética, está hiperglicêmico. Como é que está essa disponibilidade de energia, essa regulação energética? Está todo o tempo controlando e mapeando. Além dessa regulação, né, dessa motivação homeostática, nós temos também o que nós chamamos de motivação hedônica, que não visa só uma regulação energética, mas também a gente pode sentir essa motivação para comer também por uma busca pelo prazer. Um exemplo clássico disso, por exemplo, nós acabamos de jantar, ou, por exemplo, estamos numa pizzaria, acabamos de comer pizza, não queremos mais pizza, estamos satisfeitos, ou seja, também já estamos com a nossa regulação de energia disponível suficiente e mesmo estando com já energia suficiente, eu posso decidir comer uma sobremesa ou comer uma pizza doce somente pelo prazer, não por uma necessidade energética, entenderam? E também existe uma outra regulação não homeostática que a gente pode chamar que nem é por uma busca de prazer, mas sim por uma necessidade de recompensa ou um alívio emocional, que é o que nós chamamos também de comer emocional ou de fome emocional. Então nós temos essa regulação homeostática, calórica, energética, de disponibilidade, hedônica, de busca pelo prazer, e também a emocional, que está ali também como uma recompensa, um alívio, tá? E aí, então, essa regulação homeostática, como eu falei para vocês, também nós chamamos de fome física, fome fisiológica, toda fome fisiológica, né? Porque também pode ser explicado por processos fisiológicos. Mas geralmente essa regulação homeostática que recebe esse nome de fome fisiológica. Regulação energética. E é exatamente isso, né?
avaliando ali o quanto de energia tem disponível ali na nossa glicose, tem disponível na nossa corrente sanguínea, e o nosso corpo está a todo momento fazendo esse mapeamento. E essa regulação homeostática, nós podemos falar que ela é basicamente uma regulação neuroendócrina. Por que neuroendócrina? Porque ela vai depender da sinalização hormonal, por isso endócrina, no nosso cérebro, numa região específica chamada hipotálamo, por isso neuroendócrina. O hipotálamo é uma estrutura cerebral responsável por várias regulações homeostáticas, de temperatura, de sede, de fome, de saciedade. O hipotálamo é uma estrutura fundamental para o nosso corpo. Então, quando nós comemos o alimento, né, o nosso corpo, nosso sistema gastrointestinal vai começar a liberar hormônios. Então, já vai, né, o pâncreas, na presença ali desse alimento, da disponibilidade de glicose, vai começar a liberar insulina, o intestino vai começar a liberar, né, a colecistoquinina, GLP-1, né, do Ozempic, né, que é o semaglutida mimetiza o GLP-1. Então, esses hormônios, né, insulina, GLP-1, colecistoquinina, isso tudo vai via corrente sanguínea para o cérebro, vai atravessar a barreira hematoencefálica e vai chegar nessa região do hipotálamo para informar, olha, estamos com energia. Né? A insulina vai dizer, olha, tem glicose. A colecistoquinina vai dizer, olha, tem comida aqui nesse intestino, nós estamos com nutriente. Então, isso vai informar para o cérebro que nós temos energia, que nós temos essa disponibilidade. E então, vai ativar, então, o mecanismo de saciedade, porque se nós já temos energia suficiente, saciedade, entendeu? Isso tudo junto com outras sinalizações, por exemplo, o nervo vago também vai informar, né, que o estômago já está ali com a sua capacidade gástrica ali mais cheia. Então, uma série de sinalizações. Então, essa homeostática vai mais ser relacionada a essa neuroendócrina. Então, nós temos aí também, numa ocasião, o contrário, eu estou muito tempo em jejum, ou estou sem comer, pulei uma refeição, e o estômago vai ficar vazio. Esse estômago vazio, ele vai liberar um outro hormônio que é chamado grelina, que a gente chama de hormônio da fome. Sempre numa situação do esvaziamento gástrico, ou seja, o estômago está vazio, não tem comida, vai liberar grelina. Essa grelina vai chegar também no cérebro, no hipotálamo, e aí, ao invés de informar a saciedade, ela vai ativar os neurônios responsáveis pela ativação do comportamento de fome. Então, tem muita grelina e do outro lado vai ter baixa insulina, certo? Porque não tem mais essa disponibilidade energética. Então, o que vai fazer? Nossa, tem baixa saciedade e mais fome. Então, o comportamento de buscar esse alimento. Outra questão também é um outro hormônio muito importante na saciedade, é a leptina. A leptina é um hormônio que é produzido nos adipócitos, né? No nosso tecido adiposo, nas nossas células de gordura. E aí, a leptina, o nosso tecido adiposo vai liberar leptina. A leptina, né? Se eu tenho bastante leptina, é porque eu tenho muita reserva energética. Então, isso também vai informar para o hipotálamo também uma sensação de saciedade, de regular que não precisa comer tanto. Né? Essa liberação de leptina pelo tecido adiposo vai ser ali engatilhada, porque não fica liberando constantemente, né? Existem níveis de liberação maior dessa leptina pelo tecido adiposo e vai começar a liberar em maior quantidade quando a insulina também estiver maior. Então, eu tenho disponibilidade de glicose na corrente sanguínea, o pâncreas vai liberar insulina, essa insulina também vai ativar o adipócito para liberar a leptina, e tudo isso vai chegar lá no hipotálamo e vai causar, então, né, essa sinalização. Então, nós temos de um lado a leptina com os outros hormônios de saciedade, do outro lado nós temos a grelina, né, do esvaziamento gástrico, da fome, e aí vai ali decidir, né, esse conjunto hormonal endócrino vai fazer essa avaliação. Aqui nós temos uma imagem desse núcleo arqueado do hipotálamo, dessa região, que recebe ali então esses hormônios. E aí nós temos dois grupos de neurônios, um grupo de neurônio orexígeno, de fome, e um grupo de neurônio anorexígeno, de saciedade. Então a grelina vai chegar ali nesse grupo de hormônios orexígeno
para ativar a busca pela comida, a fome, né? Porque o estômago está vazio, liberou grelina. Por outro lado, nós temos a insulina, leptina, colecistoquinina, GLP-1, ativando os hormônios anorexígenos de saciedade, informando, olha, temos disponibilidade energética, temos reserva energética do tecido adiposo, tem comida ali chegando no intestino, então tudo isso aí vai informar, é hora de parar de comer. Sensação de saciedade junto com as informações da completude gástrica, informada também pelo nervo vago, tá? O estômago está cheio. Um resumo, né, de toda a regulação homeostática aqui, então ali liberando, né, o tecido adiposo, liberando a leptina, o pâncreas liberando insulina e outros também, o trato gastrointestinal liberando todos esses outros hormônios, que aí vai chegar lá, né, no nosso cérebro, lá no hipotálamo e vai ativar ali junto com vários processos, vai ativar a busca desse comportamento, né, uma resposta comportamental de ingestão alimentar ou de recusa alimentar. Só que nós não temos somente essa regulação, nós também temos uma regulação não homeostática, que é a hedônica. O hedonismo é tudo que se refere a prazer, né? Não só comida, mas outras sensações prazerosas. Sentir um cheiro bom, comprar, jogar, sexo também, jogos, tudo isso está relacionado ao hedonismo, né? São comportamentos que nós identificamos como prazerosos e o nosso corpo ele gosta dessa sensação de prazer. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter essa regulação hedônica, né? Por exemplo, eu vou comer um pedaço de brownie. Então, isso vai chegar todas essas informações no meu cérebro. A textura, o sabor, a aparência desse brownie, o cheiro, o local onde eu comi esse brownie. Então, quando eu recebo esse excesso de informações sensoriais e percebo como informações prazerosas, o meu cérebro ele vai liberar dopamina, a área tegumentar ventral do cérebro, que aí nós chamamos de via mesolímbica, vai liberar dopamina numa região chamada núcleo accumbens, que é para gravar, como se fosse assim, olha, isso é bom. Estamos recebendo todas essas informações sensoriais e isso é bom. Por quê? A próxima vez que você vê um brownie, o corpo ele vai, né? O cérebro, ele tem a memória, já vai começar a liberar essa dopamina no núcleo accumbens, como fala assim, lembra daquela recompensa prazerosa, e essa liberação de dopamina no núcleo accumbens, ela é uma motivação para você repetir o comportamento. Né? Tudo que acha bom, interpreta como sendo bom e prazeroso, ele vai tender a motivar a repetir esse comportamento. Então é isso que acontece, né? A regulação hedônica, então, ela é uma regulação chamada neuroquímica, porque ela é feita por neurotransmissores, tá? Prioritariamente, majoritariamente, mas também nós vamos ver que também tem hormônios que potencializam isso, tá? Então, essa regulação hedônica, ela é justamente a neurotransmissor principal é a dopamina, nesse circuito de recompensa, que nós chamamos aí de via mesocórtico-límbica, envolvendo aí a área tegumental ventral, que é que libera a dopamina nesse núcleo accumbens, né, que vai aí reforçar, olha, é a vontade. Nós podemos dizer que é a vontade de comer. Eu só de passar em frente, né, uma doceria, eu já lembro de toda aquela memória do sabor daquele doce e já me vem aquela vontade de parar, entrar e consumir esse doce, tá? Então, nós temos então essa regulação hedônica, só que essa regulação hedônica, ela pode ser potencializada também pelos hormônios. Ou seja, se eu tenho mais leptina chegando nessa área tegumentar-ventral, nessa via mesolímbica, que é o hormônio da saciedade, esse impulso de comer, essa vontade, ela pode ser diminuída. Por outro lado, lembra da grelina, o hormônio da fome? Se ela chegar ali nessa área, né? Porque a área tegumentar ventral, ela tem receptores de grelina, vai potencializar a vontade, a busca por alimentos prazerosos. Então, o que a gente diz é, se você chega no nível de fome, vai juntar a fome realmente com a vontade de comer. Essa aí é a explicação neurobiológica para essa afirmação. E aqui, então, nós temos as interações neuroquímicas e neuroendócrinas do comportamento alimentar, que são essas vias, né, hedônicas, homeostáticas,
todas interligadas, promovendo então o comportamento ou de fome, busca pela comida, ou de saciedade, recusa ou parar de comer. Só que além disso, nós também temos, né, uma outra estrutura que vai atuar também no comportamento alimentar. Porque já pensou se todo o estímulo hedônico nós falássemos, realmente é prazeroso, eu vou parar. E toda vez que nós recebêssemos essa oferta, esse impulso, nós comêssemos, né? Então, assim, seria insustentável, porque a todo momento nós estamos recebendo dicas alimentares e o nosso cérebro tá, né? Essa via que nós chamamos de primitiva, límbica, tá dando essas sugestões pra gente. Eu vejo uma logomarca de uma coisa, eu vejo uma foto no Instagram, eu passo perto de uma comida, se toda vez que nós recebêssemos esse estímulo límbico, nós obedecêssemos a essa motivação para a efetivação desse comportamento, seria muito ruim, tá? Então, nós temos o que nós chamamos de controle cognitivo. O que é um controle cognitivo? É a capacidade de inibir um pensamento, filtrar pensamentos, controlar impulsos, resistir às tentações, parar e pensar antes de agir. E quem vai processar tudo isso, quem vai controlar é o córtex pré-frontal. Então, o nosso córtex pré-frontal, ele vai receber essas informações todas de sugestões e ele vai avaliar e vai decidir, de fato, comer ou não comer, tá? Então, o controle inibitório, o controle de inibir esses estímulos, né, é de decisão do córtex pré-frontal. Essa via mesolímbica, o núcleo accumbens, quando ele recebe aquele excesso de dopamina lá, falando, olha que gostoso, vamos comer, ele vai informar uma parte do córtex, que é o córtex órbitofrontal, tá? Esse córtex órbitofrontal vai receber esses estímulos límbicos e aí ele vai passar para o córtex dorsolateral. E esse córtex dorsolateral é que vai fazer a avaliação, tá? Por quê? Porque essa avaliação ele vai decidir, eu realmente posso comer? Eu realmente tenho dinheiro para comer? Minha condição clínica permite que eu coma doce todo momento, ou outro alimento? Então, vai fazer essa avaliação. É naquela que a gente chama de conversa interna, né? Aquela discussão que passa ali em segundos. Eu devo, não devo? Posso, não posso? É o córtex avaliando e tomando a decisão. Então, essas decisões de comer, não comer, parar de comer, envolve fome, saciedade e o controle cognitivo. Então, vai envolver a regulação homeostática energética, a regulação hedônica de estímulos límbicos, de motivações em busca pelo prazer, e vai envolver o controle inibitório, né, a nível de córtex pré-frontal. E é claro que quando a gente fala isso a nível de funcionamento normal, é claro que existem várias alterações desses circuitos, né? Existem alterações a nível da obesidade, a nível de transtornos alimentares, e isso daria outra palestra só para falar sobre a alteração neurobiológica dos indivíduos com obesidade, que isso tudo fica realmente alterado, as percepções de fome, as percepções de saciedade, o controle inibitório, a capacidade de dizer não também fica alterado, e é por isso que é importante a gente entender cada vez mais como isso acontece. E aí eu vou finalizar agradecendo a vocês a oportunidade, deixando o meu contato, uma foto minha ali no meu período de mestrado, ali dissecando o hipotálamo de camundongo, que foi uma pesquisa pré-clínica, né? Nós avaliamos hipotálamo, córtex pré-frontal, outras estruturas, o VTA, né? Área tegmentar ventral, núcleo accumbens, deixar o meu contato aí, meu Instagram, para quem puder me seguir, me dar esse apoio lá no Instagram, ter mais notícias também sobre o meu trabalho. Quem precisar de ajuda pode também me procurar via e-mail. Estou à disposição para vocês. Foi um prazer estar participando desse congresso.